todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento é um presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento, toda esperança, todo choro de lamento, todas as tristezas, todo crescimento, todas as doenças, todo o amor que nos move é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Agradecer a Adriana. Muito obrigado, Adri, por estar com a gente. Adriana. Olho pro céu e as nuvens me impedem de ver o sol, mas ele ainda está lá. Por mais que eu não o veja, na escada inteira da vida, tristeza é só um degrau que eu subirei também. Faz mais aprender sobre tudo e sobre nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter, e ver tudo que eu posso ver faz brotar a inspiração. Outras coisas passo então a ver que a vida tem, reconheço o que vai além, dou a mão a outros meus irmãos, não há tempo perdido. Sim, eu olho pra frente, apesar da dor, apesar da dor. Olho pro céu e as nuvens me impedem de ver o sol, mas ele ainda está lá.
por mais que eu não o veja. Na escada inteira da vida, tristeza é só um degrau que eu subirei também. Me faz mais aprender sobre tudo e sobre nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter, e ver tudo que eu posso ver faz brotar a inspiração. Outras coisas passo então a ver que a vida tem. Reconheço o que vai além, dou a mão a outros meus irmãos. Não há tempo perdido, sim, eu olho pra frente, apesar da dor, apesar da dor. Sei que isso também passa, já não uso palavras, me refaço no silêncio, sinto como sou por dentro, e aos poucos eu vejo tudo ser de novo só o amor. Vida que vai prosseguir me fez melhor entender do que sou feito, e agora a dor é só lembrança. Me sinto pleno ao redor, vejo o sol a brilhar, ele vem de novo me mostrar que todo dia é uma chance de recomeçar. Apesar da dor, muito obrigado. Kardec, em amor, em verdade, em carinho, você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou, e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro. Kardec, em amor, em verdade, em carinho, você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou, e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro.
Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos na casa de Paulo, Dimas e Madalena para uma reunião de estudo, de tratamento espiritual, de cura das nossas doenças físicas e espirituais, e uma reunião que, por certo, irá nos trazer muito proveito na noite de hoje. Vamos, então, para nos preparar na prece, fazemos a leitura aqui de uma página do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, e a lição de hoje nos diz o seguinte: nunca te omitas ante a tarefa de auxiliar, não somente com o dinheiro, a posição social relevante, o poder que se dispõe de recursos para ajudar. A palavra gentil é geradora de estímulos e valores que logram resultados preciosos. O verbo tem erguido civilizações, como levado multidões à guerra, à destruição. Usa a palavra para socorrer, emulando as pessoas caídas a levantar-se, os que dormem a despertar, os errados a corrigir-se, os agressivos a acalmar-se. Fala com bondade, elevação, tornando-te um microfone fiel a serviço do bem. Então, vamos fazer a nossa prece depois de ouvirmos essa orientação de Joana de Ângeles sobre a palavra, sobre como podemos usar o nosso verbo para auxiliar aqueles que estão à nossa volta e a nós mesmos, através da prece, através das conversações edificantes. Então vamos orar para o início da nossa reunião. Mestre Jesus, amigo de todas as nossas horas, nós te agradecemos, antes de tudo, pela oportunidade que temos de aqui estarmos reunidos em congraçamento, encarnados e desencarnados, para estudar mais um ponto do teu evangelho de luz e de amor, que se faz presente através desta doutrina, com o tema escolhido para a noite de hoje. Que os amigos espirituais aqui presentes possam nos envolver e desde já começar em nós aquilo que nós necessitamos em termos de reequilíbrio do nosso corpo físico, mas que possamos também, através das nossas reflexões, com as lições que aqui serão exaradas, transformarmos-nos pouco a pouco pela palavra que aqui virá. Que possamos compreendê-la, guardá-la dentro de nós, meditarmos, refletirmos sobre ela e, acima de tudo, Senhor, colocá-las em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Agradecemos a Paulo, Dimas e Madalena e rogamos que a vossa luz e a vossa paz esteja conosco hoje e sempre. Então, esse mês, como já foi dito, nós sabemos, é o mês de Kardec, né? O mês de outubro, nasceu a 3 de outubro de 1804, e a nossa casa está falando no mês de Kardec sobre a doutrina consoladora com um mote: me consola saber que. Então, na segunda-feira passada, nós vimos aqui: Deus é soberanamente justo e bom. Então, me consola saber que Deus é soberanamente justo e bom, com a nossa irmã Rose Marciano. E hoje, com o nosso irmão Gabriel, nós vamos ver aqui: me consola saber que a morte não existe. Então, esse será o objetivo do nosso estudo na noite de hoje. Com a palavra o nosso irmão, para que dê prosseguimento aí à nossa reunião. Obrigado, Edson. Boa noite a todos. Estou vendo alguma gente nova por aqui pela casa.
Sejam bem-vindos, né? Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. E é um prazer estar com todos aqui de volta para falar sobre um tema um pouco sensível, delicado. Não é batido, mas é um pouco sensível. Mas, além de falar sobre esse tema, para a gente conseguir ter uma conversa, uma troca muito importante aqui, estamos aqui para homenagear Kardec. E para isso eu fiz um texto, né? Eu acho que eu vou deixar isso como uma rotina nos meus próximos estudos. Eu faço um texto antes de vir para cá, para poder começar, para poder introduzir o tema. Então acho que vou deixar isso como um hábito nos próximos estudos que eu fizer. E o texto diz o seguinte: hoje nos reunimos com o coração cheio de gratidão para homenagear Allan Kardec. Não apenas o professor dedicado e estudioso, mas aquele que aceitou o convite do Cristo, que trouxe à humanidade as bases do espiritismo cristão, uma doutrina que ilumina, consola e desperta a fé raciocinada. Kardec enfrentou críticas, desafios e incompreensões, mas manteve firme o propósito de servir ao bem e à verdade. Com coragem e serenidade, ele reacendeu a luz do Evangelho, ajudando-nos a compreender que a vida continua e que todos estamos em constante aprendizado e evolução. Hoje queremos dizer: Kardec, muito obrigado. Obrigado pela fé que nos fortalece, pela esperança que nos sustenta e pelos ensinamentos que continuam transformando vidas. Que possamos, cada um de nós, seguir seu exemplo, estudando, servindo e amando, para que o Espiritismo siga iluminando corações e guiando caminhos. E esse texto eu fiz baseado, né, numa obra que a gente recebeu, que é justamente Kardec, obrigado. Né? Esqueci qual é o nome do autor. Humberto de Campos, eu acabei não anotando aqui. E eu achei muito importante para poder direcionar o nosso estudo, que além de falarmos sobre a continuidade da vida, falarmos também sobre quem foi esse responsável por trazer esses ensinamentos a gente, juntamente com esses amigos espirituais, com todos os ensinamentos. E é interessante que eu coloquei aqui para vocês no slide, me consola saber. Foi uma coisa que eu esqueci de colocar na arte no início do mês. E não tem como a gente falar sobre homenagear Allan Kardec e homenagear a nossa doutrina sem falar sobre o consolo. E é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Sobre o consolo, que a morte não existe. Eu quero primeiramente fazer uma pergunta a vocês, já que estamos procurando ser consolados nesse momento. Não precisam falar comigo nesse momento, vocês podem falar com vocês mesmos internamente. Falar que a morte não existe, o que gera de sentimento aí dentro de vocês? O que a gente pode tirar dessa frase, dessa afirmação? Alguém gostaria de falar? Uma alegria. Reencontrar. A Rose falou que é uma alegria, né? Saber que a gente vai reencontrar. É um alívio também para mim, na minha opinião. Alguém gostaria de complementar? E foi justamente isso que a nossa amiga Rose falou, e eu concordo plenamente, né? Falar que a morte não existe, atualmente, é um consolo, é um alívio. Justamente porque é uma resposta para algo que vem a acontecer. E a gente, né, enquanto como espíritos encarnados neste plano, a gente vive sobre questões materiais, sobre responsabilidades, sobre tendências. E quando a gente pensa que eu sou um espírito e que é algo além daqui que eu vou vivenciar, pode ser assustador, mas principalmente é um consolo. E Kardec, no Pentateuco Espírita, nas 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênesis e o Inferno, são as obras iniciais do Espiritismo, que nos colocaram a esse estudo, nos coloca isso de forma muito clara. E mais uma vez, um agradecimento a Allan Kardec. Interessante que antes de começar esse estudo, eu fui pesquisar com algumas amigas minhas, que não são espíritas,
mas que me falaram uma coisa muito interessante. Eu perguntei: o que você acha da morte? Tu tem medo da morte? Ela falou assim: cara, já começou assim, né? Mas como a gente tem uma certa intimidade, a gente já é mais fácil falar assim. E elas me falaram uma coisa interessante, né? Uma delas, que a morte para elas é um alívio também, porque ela acredita em reencarnação, mesmo não sendo espírita. Então a gente consegue ver que mesmo que a gente esteja aqui hoje, nos aprofundando durante as semanas nos conceitos doutrinários, com palestrantes incríveis, sabemos que muito bem que esses conceitos do espiritismo, de reencarnação, de vida após a morte, mesmo que às vezes apresentados de forma um pouco polêmicas nas redes sociais, já são falados. De uma pessoa que não nasceu no espiritismo, que não estuda sobre o espiritismo, falar que acredita em reencarnação, a gente consegue entender, mais uma vez, o consolo que o espiritismo é. Esse consolador prometido por Jesus, de que não é só destinado a nós que estamos aqui na casa espírita, mas a um todo, a toda a sociedade. Desde uma pessoa que esteja iniciando agora no espiritismo, desde alguém que já esteja há muito tempo na casa, trabalhando ativamente no movimento, e para alguém também que não tenha nem pegado no evangelho ainda, nem tido contato com essa religião. Então sabemos muito bem que esse consolo é para todos. Não é só para a gente, não é só para mim, que estou aqui agora momentaneamente nessa posição de palestrante, e também de aprendiz, é claro, mas também para todos nós nessa sociedade. E é muito importante que nós possamos levar esses ensinamentos de forma leve, de forma clara, objetiva. Para nós, às vezes, vamos nos aprofundar um pouco mais, mas para aqueles que a gente precisar consolar em algum momento, e nos pedir ajuda, que a gente possa levar isso de forma mais leve. E outra pergunta que eu quero fazer a vocês antes da gente começar com o livro dos Espíritos. A gente é só um corpo? Só básico, para a gente começar. Eu sou Gabriel aqui, pele negra, cabelo um pouco cacheado, sou um pouco gordinho, alto, tenho 22 anos. Eu sou só esse daqui? O que a gente é além disso? Espírito. E o que é esse espírito que a gente tanto fala? O que vocês acham? O que é ser um espírito, né? Quem quer falar? A gente. É. Pois é. Sim. Seres pensantes. Espírito é a nossa essência, né? É aquilo que a gente carrega. As nossas condutas, as nossas questões. O corpo é só uma vestimenta. A gente trabalha na evangelização com as crianças aos domingos, e algumas vezes a gente já falou sobre reencarnação com as crianças. E para elas é um pouco... Claro, estão iniciando ainda, né? Estão aqui mergulhando nos ensinamentos. E a gente costuma dizer que o nosso corpo físico é a nossa roupa, que daqui a pouco a gente vai ter que trocar. Claro que não é realmente a roupa. Vai demorar um pouco para a gente possa trocar e renovar esse corpo, renovar essas experiências. Mas o nosso corpo é algo presente que Deus dá para que a gente possa passar pelas experiências aqui, possa viver em conjunto, viver em amizade, em rede de apoio, e também possa passar pelas experiências que são necessárias para a gente, mas que daqui a pouco precisaremos prestar conta. Vamos deixar o corpo, essa roupa na máquina de lavar. E Kardec, né, pergunta aos espíritos, no livro dos Espíritos, na questão 149, que diz o seguinte: o que sucede à alma no instante da morte? Aí os espíritos nos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, quando a gente desencarnar, quando chegar nessa hora, sabemos, acho que todos nós aqui sabemos que um dia a gente vai morrer, né? A gente vai desencarnar. É algo doloroso para muitos, mas precisamos ter essa certeza de que um dia vai acontecer com todos nós. Uns mais na frente dos outros de repente. Mas é interessante que ele fala: o que acontece depois que a gente morre? Esse espírito que a gente falou, essa essência, esse fluido, ele vai voltar para o mundo dos espíritos. Eu quero fazer uma outra pergunta a vocês. Como é que esse espírito vai voltar ao plano espiritual? Com que conduta? Com que lembrança? Se ele vai lembrar de alguma coisa?
Vocês sabem me responder? Quase isso. Quase isso. Evolutivo, né? É. Sim, sim. Uhum. Se desligar, né? Muito bom. Você tocou num ponto importante, é o instante da morte, realmente do desencarne, até realmente o desenlace do corpo. É um processo. E esse processo, para alguns de nós, vai ser um pouco mais fácil e para outros vai ser um pouco mais difícil. Se nós estivermos muito ligados ainda, estou falando de uma forma muito básica porque realmente precisamos entender de uma forma muito fácil. Que é realmente fácil de entender, mas é fácil de praticar e levar isso com verdade para a nossa vida. E esse desenlace, para alguns, pode ser um pouco mais fácil e para outros pode ser um pouco mais difícil, justamente pela forma como foi esse desencarne e principalmente pela forma como levamos a nossa vida materialmente falando. Então, se eu me apeguei muito às questões materiais, me apeguei muito às pessoas que estão aqui, aos meus familiares, aos meus relacionamentos amorosos, de amizade, vai ser mais fácil ou difícil de eu me desligar desse corpo que vai morrer e meu espírito vai voltar ao plano espiritual. Vai ser mais difícil. Porque estamos muito ligados ainda a essa parte de questão material. E justamente a nossa missão aqui agora é poder aliviar um pouco e nos consolar nessa missão. De que precisamos desligar um pouco dessas questões materiais, entender por que estamos aqui, enquanto corpo e espírito, para poder realmente ser algo mais consolador, né? Mais de um alívio maior. E no mesmo livro, né, na questão 150, vocês conseguem ver direitinho? Na questão 150, Kardec pergunta aos espíritos: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E os espíritos vão nos responder: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E essa individualidade ela pode ser entendida de algumas formas. A individualidade moral, o que a gente constrói aqui moralmente falando, pela conduta moral e evolutiva, e a individualidade momentânea do que a gente foi aqui na Terra. A nossa perdão, do que a gente foi aqui na Terra. E a gente não fala só sobre corpo e espírito. A gente tem uma outra palavrinha no meio que explica muito bem outras questões, que é o corpo, o perispírito e o espírito. O perispírito é semimaterial, que ele carrega algumas características do que a gente tem hoje no nosso corpo. Então, a alma após o desencarne, ela pode carregar um pouco dessa individualidade que o perispírito pode carregar, mas não vai ser algo eterno. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente vai carregar para a eternidade realmente como os espíritos nos ensinam? O que o perispírito carrega ou o que o nosso espírito construiu nas experiências reencarnatórias anteriores? Desculpa, o que vai ser eterno? O que o nosso perispírito carrega, da individualidade, que o espírito carregou. O que vai ser eterno? O que a gente vai carregar para a eternidade, para outras experiências que a gente vai passar? Que o nosso espírito carrega. Isso nos gera conforto? E eu pego uma página do livro Atitudes Renovadas, é meu livro, meu chamego, eu indico essa leitura para todo mundo, é de Jonas de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E tem um capítulo que eu acho sensacional, que é o capítulo 7, A Noite Escura da Alma. E ela começa assim: nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar, vez que outra, a noite escura da alma. Ela se constitui de aflições inesperadas que defluem das circunstâncias existenciais e dos desafios que devem ser enfrentados durante o périplo carnal. Ou seja, todos nós estamos destinados a passar pela nossa noite escura. Estamos aqui para isso. E por que a gente passa por essas noites escuras?
O que são essas noites escuras? São os nossos desafios, são os nossos problemas sociais, emocionais, e todos nós estamos destinados a passar por isso, cada um individualmente, porque todos nós somos únicos. Então, carregamos tendências anteriores, de reencarnações passadas, carregamos tendências que também construímos aqui agora, e cada um de nós passaremos pelos nossos desafios agora, pelas nossas noites escuras e pelos nossos dias ensolarados, unicamente, de formas individuais. E ela continua falando o seguinte: Jesus, muitas vezes, atravessou a noite escura da alma, em perfeita identificação com Deus, a fim de espalhar a claridade sublime do seu amor entre aqueles que o recusavam. Em momento algum, deixou-se desanimar ou sucumbir, mesmo quando as sombras poderosas povoaram sua noite de amargura e de solidão, legando-nos o exemplo de que, por mais terríveis sejam as trevas, sempre surge a luz que as dilui em ósculos contínuos de claridade. Atravessando a tua noite escura da alma, ora e confia, trabalha e persevera, porque após a densidade da meia-noite, começa o amanhecer, mesmo sem que notes as luzes que em breve dominarão o dia. Ou seja, passaremos por essas noites, passaremos por esses desafios, mas que ao passarmos por essas questões, ao passarmos por essas experiências, que possamos adormecer, não em dormir, mas que possamos buscar nos acalmar. Pensar que no dia seguinte, ou daqui a algum tempo, passaremos pela claridão do dia, pelo sol que nos ilumina. E Joana de Ângeles, assim como também nas obras de Allan Kardec, nos esclarece dessa forma. E para a gente continuar, baseando nas obras básicas, eu retiro aqui agora do livro Céu e Inferno, na segunda parte, que é o capítulo 2, Espíritos Felizes, que é a experiência de Sansão. E uma frase que eu retirei e consegui compreender muito bem é a seguinte frase: a morte não é o fim, mas uma transformação. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? A morte não é o fim. Fala alguma coisa. A morte não é o fim, mas uma transformação. Uhum. Boa. É. Sim. 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 Com certeza. Sim. Sim. Sim, com certeza. E é interessante esse exemplo da lagarta até virar borboleta, que às vezes a gente costuma adormecer. Eu costumo dizer que com os 21, até os 22, estou com 22 agora, eu dei uma adormecida. Fiquei um pouco no meu casulo. Não que eu tenha parado a minha vida. Claro que não, tem que continuar vivendo. Só que às vezes a gente, por se estar me tornando adulto, passando por várias experiências, já tendo trabalhado fora, agora trabalho em casa, faculdade, aquilo, eu fiquei um pouco confuso. Falei, caraca, e agora? Ser adulto é fazer tudo isso, ser adulto também é ser responsável com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu gosto, e também é ser espírito. Aí eu comecei comecei inconscientemente, não, conscientemente a me culpar. De que eu não estava dando conta, de que eu não estou fazendo certo, de que tem que fazer isso, aquela cobrança excessiva de você tem que fazer de tudo, dar conta de tudo. E acaba que, por um momento, até hoje, um pouquinho, eu fico adormecido nisso. Mas, a cada oportunidade que eu tenho de poder me abrir mais, de poder estar aqui hoje, na evangelização, no trabalho, junto com amigos e família, eu consigo florescer mais. Então, uma música no movimento espírita, que é o seguinte: vai florescer a flor, como é que é mesmo? Divina que está dentro de você, alguma
essa flor vai florescer na gente. E eu consegui compreender isso, de que eu posso adormecer um momento da minha vida, de que foi difícil, está sendo difícil hoje em dia enfrentar vários desafios, de que além de todo o sofrimento que eu enfrento intimamente, também não é fácil perder as pessoas que eu amo. Já tive algumas perdas na família, mas eu precisei acordar, eu precisei deixar florescer, regar dentro de mim a partir da fonte do conhecimento, da alegria, do esclarecimento, da calma, para conseguir passar por essas experiências. E a morte, quando chegar o momento de desencarnar, não vou dizer que eu vou estar num estágio que eu vou poder, igual o seu Sansão, pedir para que eu evoque logo o seu espírito, eu já vou explicar a história dele aqui para vocês, pedir para que eu já possa desaflorar logo e evocar meu espírito. E não, às vezes eu posso sofrer mais um pouco, mas um dia eu vou conseguir florescer. E eu retirei, né? Eu não vou ler o capítulo todo, que é um pouco grande, então eu fiz uns breves resumos. E diz o seguinte. Apareceu um negócio. Ah. A história do senhor Sansão é um belo exemplo de fé e consciência espiritual. Ele foi um membro dedicado da Sociedade Espírita de Paris e, antes de desencarnar, depois de muito sofrimento físico, escreveu uma carta com um pedido especial, que seu espírito fosse evocado logo após a morte. O objetivo era permitir que os companheiros observassem, passo a passo, o que acontece com o espírito depois que o corpo morre. E assim foi feito. Pouco tempo depois de seu desencarne, os amigos se reuniram ao lado do corpo e chamaram seu espírito. E ele realmente respondeu, com muita lucidez. Sansão contou que não sentia mais dor, que se sentia renovado e feliz. Disse que, cerca de 8 horas após deixar o corpo, já tinha recobrado a consciência e pôde compreender o que havia acontecido. Ele afirmou que a morte não é o fim, é apenas uma transformação, uma passagem para outra forma de vida. Agradeceu a Deus pela oportunidade de se comunicar e prometeu continuar ajudando os companheiros, inspirando-os na fé e na prática do bem. Durante o enterro, deixou ainda uma mensagem muito bonita: que ninguém tenha medo da morte, porque ela é apenas uma nova etapa, um recomeço. Quem vive com bondade, coragem e vontade de melhorar, encontra paz e felicidade do outro lado. E ele nos lembrou algo importante, que os bens da terra têm pouco valor diante da vida espiritual. O que realmente importa são as boas ações, o amor e a caridade que cultivamos. Uma passagem muito bonita, né? E como é que a gente consegue compreender como esse senhor, né, que desencarnou e pediu esse desligamento do espírito do corpo, como ele conseguiu isso de forma tão rápida, vamos dizer assim, de forma mais leve? O que ele precisou fazer, o que ele precisou construir enquanto encarnado, enquanto espírito, para que isso fosse algo mais leve? Vocês conseguem me responder? Oi? Sim. Fazendo bem. De que forma, Ana Paula? Se desligar. Sim. De tudo, né? É interessante que esse desligamento não é só em parte, é um desligamento total. Eu não posso, tudo bem, da minha família eu consigo deixar, né, dos meus bens materiais eu consigo deixar, mas certa coisa ali naquele ponto que eu vivi eu não consigo deixar. Mas para que a gente possa realmente vivenciar e poder ter esse desligamento completo, tem que ser algo num todo. E ele se preparou. Uhum. É.
vai acontecer. Sim, exatamente. E o preparo, ele é desde agora, que a gente comenta muito, né? O preparo é desde agora, pelo que a gente pensa, pelo que a gente deseja, pelo que a gente constrói, moralmente falando, pelas pessoas que a gente se relaciona, pela forma como a gente se relaciona também. Tudo isso é um preparo. E vez ou outra é importante que a gente volte a compreender. Tudo bem, estou estudando, estou me relacionando bem, estou construindo coisas boas, estou sendo um pouco mais feliz, mas eu preciso entender que isso aqui é temporário. Voltar a essa pergunta, a essa certeza de que um dia eu vou me desligar desse corpo. E para mim, às vezes, me assusta. Eu sou novo ainda, tenho muita coisa para viver, mas até eu costumo falar que eu prefiro que as pessoas que eu amo possa ir antes das pessoas que eu amo, porque eu não quero sofrer. Mas é importante também esse sofrimento, para que possa me fortalecer. Mas vez ou outra que a gente possa voltar a esse pensamento, de que isso aqui é temporário, de que nesse corpo é algo temporário. O que eu vou fazer no momento? O que vai acontecer no momento que eu desencarnar? Para onde que eu vou? E para onde estou me destinando agora para ter uma estadia mais feliz no plano espiritual? E é isso que a gente vai conseguir responder na próxima pergunta, também do Livro dos Espíritos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Mais uma confirmação. E do Evangelho eu tirei outra passagem, logo da introdução. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com que lhes são próprios, só esse poderá guardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Eu acho muito importante, até coloquei essa passagem no estudo que eu fiz em 2022, sobre a vida continua. E eu achei muito importante a gente colocar essa primeira parte. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam a morte com os maus, pois se veriam livres. E a gente volta um pouco ao estudo que a nossa amiga Rose fez semana passada. Seria justo com aqueles que fazem o bem, que praticam coisas boas, que isso acontecesse com aqueles que são maus? Essa dissolução completa na hora da morte não seria justo. E a gente entende que Deus é soberanamente justo e bom. E, mais uma vez, aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá guardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Sim, voltaremos à nossa verdadeira casa. Mais uma vez eu pergunto, que casa é essa que a gente tanto fala hoje, e a gente sempre tem falado sobre isso? Que casa a gente vai voltar quando a gente desencarnar daqui a pouco? Ao plano espiritual. E como será que eu estou preparando, a partir de agora, construindo essa casinha, para poder ter uma casa um pouquinho mais confortável no plano espiritual? Vai ser aquela casa material, com tijolo, com cimento, com sofá para eu dormir? Não é isso. E como é que eu estou me preparando para poder deixar isso mais leve? Deixar essa casa mais confortável? Essa casa que mora dentro de mim, essa essência. O que a gente fala aqui de casa é essa essência, essa individualidade. E cada um de nós construiremos isso de forma, mais uma vez, individual. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. O telefone que você compra hoje, o carro que você adquire, às vezes, sei lá, pô, tô doido para aquela roupa, eu vou ter que deixar aqui. Se eu não perder antes, que vai ficar pequeno, vai rasgar ou vai sujar, eu vou ter que deixar aqui. Isso são coisas temporárias que o nosso corpo atualmente precisa para poder viver. A gente precisa se vestir, precisamos morar, precisamos tomar banho, nos locomover, mas isso tudo é pela necessidade do nosso corpo físico. E o que o espírito precisa para poder continuar vivendo, vamos dizer assim? Do estudo. Fazer o bem. Que forma a gente pode fazer o bem, Consuelo? O que você acha? Ser tratado, né?
é ser justo, né, no relacionamento. Isso é importante também. Sim. Desafio lá fora. Muito importante. Aqui a gente está num um ambiente seguro, como a gente costuma dizer, né? Um ambiente de conforto. Mas tudo que eu tenho falado aqui para vocês agora, que a gente vem estudando há muito tempo, é para nos preparar para poder sair daqui. Sabe aquele portão grandão ali? Quando a gente sair, vai ser outra esfera, vai ser outra realidade, vai ser outra experiência. E o nosso preparo realmente verdadeiro vai ser lá fora. Quando eu chego em casa, como hoje estou dirigindo, vou enfrentar o trânsito. Como eu vou enfrentar o trânsito? Como eu vou tomar cuidado? A direção defensiva. Quando eu chegar em casa, como eu vou tratar as pessoas com quem eu moro? Como eu vou me preparar para dormir? Como eu vou acordar amanhã? O que eu vou fazer? O que eu vou precisar construir agora? Tudo que a gente aprende aqui nesse momento, nas atividades que nossa casa nos proporciona, é para o preparo externo, lá de fora. Acho que eu pulei um slide, só um minutinho. E eu gosto também muito desse livro, né, do Emmanuel, Religião dos Espíritos, porque cada capítulo é baseado numa pergunta do livro dos Espíritos. Então, logo no início do capítulo tem o título, né, nesse caso aqui é na Grande Transição, e ele se refere a uma questão do livro dos Espíritos. Então, para quem quiser ler, é uma leitura sensacional. Eu já li ele no culto, mas eu leio toda noite que eu vou dormir, para poder fazer uma breve reflexão. E Emmanuel diz o seguinte para a gente, né? Eu tirei só um pedaço aqui para não ficar algo muito maçante. Por muitas sejam as tuas dores, repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência e deixa que a vida te renove a esperança. Tudo é serviço por toda parte. Apesar dos profetas do pessimismo, vulcões ameaçadores transformam-se na hora da tempestade em lagos volantes, acalentando a gleba sedentar. Pontes de longo curso atravessam as garras pontiagudas da rocha, convertendo-se em padrão de pureza. Pântanos drenados deitam meses de reconforto e árvores podadas multiplicam a reprodução. Todas as energias que sustentam a terra esquecem todo o mal, buscando todo o bem. Dir-se-ia que o próprio Senhor criou a noite como um exaustor das inquietações do dia, para que o homem, cada manhã, consiga reaprender e recomeçar. E Emmanuel tem essa mensagem de conforto para a gente, de que a todo momento é o momento de você recomeçar. Quer ver uma coisa que a gente pode recomeçar agora? Se eu estou aqui na palestra, eu, por exemplo, né, eu estava antes de estar aqui conversando com vocês, estava pensando na chave que eu perdi de casa. Que eu não sei o que eu vou fazer. Eu saí do que eu vou fazer para conseguir achar minha chave. Tem que tirar uma cópia, enfim. E eu ia estou aqui agora com vocês conversando. Eu falei, Gabriel, vamos voltar à nossa sintonia? E eu precisei recomeçar. Precisei desligar um pouco desse meu pensamento para poder, agora, estar aqui com vocês falando, eu acho que bem, e passando alguma coisa que eu possa passar, que eu for capaz de passar. E a gente pode fazer esse exercício. Se eu começo a pensar alguma coisa ruim de alguém, se eu ouço alguma coisa ruim de alguém, e automaticamente eu penso e coloco energia para que aquilo seja algo pior, eu posso recomeçar, tentando transformar isso em algo mais positivo. Se eu briguei com alguém na minha família, se eu tive alguma discussão em algum ambiente externo, eu posso recomeçar fazendo o quê? Pedindo perdão. E isso é uma repetição. Jesus criou essa noite para que a gente possa recomeçar. Agora, aqui dentro de nós, poder recomeçar a todo momento. De que se eu erro nesse momento, eu posso recomeçar. Eu posso repetir. E também ser consciente que a gente vai às vezes persistir no erro, que às vezes é mais grave. Mas temos a oportunidade diária e a todo momento de poder transformar isso em algo melhor para a gente. E assim como a natureza,
Assim como uma planta, quando ela morre, ela pode reviver, a gente também é essa planta. Às vezes a gente adormece um pouco mais, ou a gente fica um pouco, às vezes, mais recaído, mas a gente pode acordar de novo, a gente pode recomeçar. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, essa mensagem de conforto. De que mesmo com a noite escura da alma, que seja aquela coisa, aquela noite mais tensa, mais tenebrosa, a gente pode realmente enxergar um ponto de luz. E temos essa capacidade, a partir dos ensinamentos que a gente adquire, a partir do estudo, e principalmente a partir do que eu sou agora, enquanto espírito, e do que eu posso ser e construir nesse momento. Foi um estudo mais curtinho, porque tentei falar mais coisa, mas ontem também eu passei mal, foi um dia um pouco agitado, mas eu espero que tenha sido um estudo esclarecedor para todos. E é claro que eu ia falar uma coisa, o esclarecimento continua. Semana que vem estaremos com outro. Com o Thales Cordeiro. Com o Thales Cordeiro, também falando sobre o novo tema que ele vai falar aqui para a gente. Temos também os grupos de estudo da casa, temos a nossa evangelização, o grupo jovem para aqueles também que desejam um estudo mais descontraído. E temos a chave para abrir as portas que precisamos abrir, para poder enxergar lá na frente o que for realmente necessário para a gente. E obrigado por terem me ouvido, pela paciência, mais uma vez, gente. Valeu. Mas a sua você ainda vai ter que achar, né? Hã? A sua você ainda vai ter que achar. A Para chave? abrir a porta. Né? Tá Perdeu, difícil. né? Tá difícil. Mas eu vou conseguir. Uma das coisas que nos chamou a atenção aqui na palavra do Gabriel, daquilo que ele trouxe para a gente, é essa questão de acreditar que a morte não existe e viver segundo essa crença. Isso parece uma coisa simples, falando assim, mas envolve muitas e muitas pequenas coisas. É como se fosse um desses castelos que tinham antigamente, que a gente ia montando as pecinhas de madeira, né? E às vezes a gente não se dá conta de pequenos detalhes que nós deixamos passar, né, de nós vivenciarmos, de nós sermos aquilo que nós estudamos, que nós falamos, que nós acreditamos. Vamos fazer a nossa prece, agradecemos muito ao Gabriel por ter dispensado o seu tempo, seus conhecimentos, a sua habilidade em falar, para nos trazer essa mensagem tão importante para todos nós. Vamos fazer a nossa prece e depois da prece vamos aos avisos finais e vamos ter o passe também, que é a continuidade daquele tratamento que já aqui foi iniciado. Bom? Nesse momento em que chegamos ao final da primeira parte da nossa reunião, nós agradecemos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela sua infinita misericórdia para com todos nós. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, que vai pacientemente nos orientando, nos guiando, apacentando a nossa alma através desses conceitos que a doutrina espírita traz para nós. Agradecemos à equipe espiritual da casa, a alguns espíritos que naturalmente nós não conhecemos, mas que estão nos ajudando, estão nos amparando. O que é preciso que compreendamos é que nas dificuldades que enfrentamos está ali não uma punição, não um castigo, mas uma necessidade nossa, uma orientação, um resgate, para que possamos recomeçar adiante de maneira mais equilibrada e feliz. Muito obrigado, Senhor, que a Tua luz nesse momento possa envolver também aqueles que estão inscritos nos nossos telefones, nas nossas cadernetas, mas acima de tudo em nossos corações, por serem para nós motivos de preocupação
por estarem atravessando essa ou aquela dificuldade. Obrigado. E pedimos também por aqueles que já nos precederam no retorno à pátria espiritual. Que onde quer que eles estejam, possam estar conscientes do seu estado de desencarnado e trabalhando pelo seu progresso, pelo seu crescimento espiritual. E assim, Senhor, agradecidos, nós pedimos a vossa autorização e damos por encerrada esta primeira parte. Bom, temos hoje alguém nos visitando pela primeira vez? Duas irmãs ali. Como é o seu nome? Joelma, e você? Luciele. Sejam muito bem-vindas. Que a doutrina espírita, se vocês já não a conhecem de alguma maneira, possa abraçá-las, possa consolá-las, mas, acima de tudo, possa esclarecê-las. Nossa casa tem várias reuniões muito bacanas e que vocês irão conhecer aí ao longo do tempo, tá bom? Uma que eu gostei muito quando vim pela primeira vez, sem ser esse sábado agora, o outro, né? Foi de 15 em 15. Então, sem ser esse sábado agora, no outro, às 17 horas, a reunião do Grupo Jovem Amaury Alves da Silva. Um estudo muito interessante, feito de uma outra dinâmica que é muito boa, tá? E aqueles que estão em casa, que estarão vendo oportunamente aí a reunião depois, né, porque ela é gravada, que possam também estar em paz, estar em harmonia, com muito amor em seus corações. Na próxima reunião, como nós já falamos aqui adiantado, ainda nesse mesmo mote, me consola saber que todos seremos felizes. O nosso irmão Thales Cordeiro será o expositor para nós e a reunião vai estar sob a direção de nossa irmã Ana Paula Almeida. Tá? Então agora vamos ao passe, que é muito importante, desde já devemos aqui. Kardec, em amor, em verdade, em carinho, você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro. Kardec, em amor, em verdade, em carinho, você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu